Boa tarde, colegas. Queria cumprimentar o governador Germano Rigoto, parabenizá-lo pela brilhante palestra. Cumprimentar também o presidente da FENAFISCO, Manuel Isidro, vice-presidente João Marcos, cumprimentar e agradecer meu amigo pessoal Rogério Macanhão, a quem eu devo a apresentação de hoje, e extensivamente cumprimentar os demais colegas e colegas que se façam aqui presentes. Vamos tratar de um tema aqui, Simples Nacional. Como nós estamos com a plateia aqui de colegas, de técnicos, né? Quando se fala em Simples Nacional, os estados, antigamente, né? Antes do Simples Nacional, quando fala de Simples, os estados sempre faziam o seguinte: o Simples, quem está no ambiente da administração com menos ocupação, vamos colocar para cuidar do Simples, porque realmente é algo muito simplificado, então não precisa de grandes preocupações. A Lei 123 de 2006, ela veio inverter isso aí. Ela veio tornar um regime tributário Simples Nacional. A experiência que eu tenho de mais de 10 anos no fisco é uma das coisas mais complicadas que eu já estive à frente até hoje. Tá? A gente tem implicações de diversas áreas. Nós temos implicações no Congresso Nacional, que vive todos os anos reformando, criando dificuldade para o Simples Nacional, dificuldade para o caixa dos estados, com mudanças. E aí eu vejo na brilhante palestra do governador Germano Rigoto a preocupação e a seriedade com que ele tratou a reforma tributária no passado. E vejo como a forma que estão se tratando hoje a reforma tributária dentro do Simples Nacional. Viu, governador? O Simples Nacional hoje é um ambiente que representa para o estado de Santa Catarina 80% das empresas. Eu acredito que Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo deva ser a mesma proporção. Os estados do Norte e Nordeste, eu acredito que avance muito mais. E aí o que tem acontecido? O secretário da micro e pequena empresa, o nosso ex-presidenciável Afife Domingues, ele tem levado muitas preocupações aos estados, quando ele, repetindo, amando do SEBRAE, da iniciativa privada, vem para dentro do Congresso Nacional com a anuência da Presidente da República e fazendo uma reforma que nós chamamos de reforma inversa. Estou vendo aqui na plateia, Tostes, um dos grandes batalhadores para segurar um pouco eu diria assim, essa invasão, né? Essa invasão de competência com que tem sido tratado o Simples Nacional no Congresso Nacional. Tá? Quando se fala de reforma, até me alegra quando eu ouço o governador Rigoto falando da seriedade que poderia ser tratada, porque hoje, na minha visão de técnico, me preocupa a qualidade técnica do Congresso Nacional para tratar uma reforma tributária. Quando você fala nesse movimento de pegar pessoas estudiosas, pessoas que conhecem, para tratar de reforma, aí a gente começa a acreditar que possa haver uma reforma da forma que os entes federativos pretendem. Porque a reforma tributária, para diminuir o tributo, ela é difícil. Para aumentar também não pode. O que tem que se fazer é verificar essa questão da divisão de tributo. Mas vamos entrar aqui no Simples Nacional. Preocupação. O ano passado houve uma reforma na substituição tributária. O Simples Nacional conseguiu mudar, fazer uma mudança na sistemática de substituição tributária, abrangendo não só as empresas do Simples, mas as empresas também normais. Por quê? Porque eles queriam, argumentava-se muito que a substituição tributária ela tira a vantagem do Simples Nacional, porque está aplicando uma alíquota cheia. E que, tecnicamente, não é bem assim.
tá? Para se chegar, para saber se é vantagem ou não ter uma substituição tributária dentro do Simples Nacional, você tem que saber, são várias variáveis, entre elas a MVA. Quanto maior a MVA, mais realmente atingiria o Simples Nacional. Quanto menor, pode atingir ou não, tá? Porque é o cálculo, todos vocês sabem como que se faz o cálculo da substituição tributária. E no Congresso Nacional, todos os discursos que a gente ouvia era que o Simples Nacional, ele estaria, a substituição tributária estaria tirando a vantagem do benefício, né, do regime diferenciado a que é submetido o Simples Nacional, as empresas no regime do Simples Nacional. Tá? E com isso, isso vem crescendo dentro do Congresso e vem nos preocupando. A gente tem despendido muita energia para trabalhar isso, para chegar, para convencer os nossos congressistas do que o Simples Nacional é um regime que avançou, vamos dizer, ele avançou muito na questão do limite, né? Hoje nós temos um limite de 3.600.000, já vem uma reforma aí para tratar isso, para aumentar isso para 7.200, ficando o ICMS e o ISS, que é município, dentro desse limite, então teria um sublimite para estados e municípios, e o limite para a União seria 7.200.000. Somando isso à exportação, que é mais um limite desse, iria para 14.400.000 para as empresas comerciais. E para as empresas industriais, seria 14.400.000, e a exportação, mais 14.400.000, iria para quase 30 milhões de reais, empresa dentro do Simples Nacional. E isso tratando de questões tributárias. Tá? Então, essa é uma grande preocupação que eu trago para vocês, que nós estamos lá no GT trabalhando, né? Mas se nos nossos estados, governadores e secretários não entrar nessa, vai ser uma luta inglória, nós vamos perder mesmo e vamos ficar só assistindo a reforma, que eu chamo de reforma tributária inversa, que está acontecendo no Simples Nacional. Tá? O colega João Marcos, ele delineou alguma parte aqui da minha fala, e eu vou tentar repassar para os colegas técnicos, porque eu acho que quem está do lado de lá sente a mesma coisa que a gente sente quando se trabalha com o Simples Nacional. Tá? Hoje existe a figura do MEI. O MEI é quem fatura até 60 mil ano. Essa figura, ela veio através da Lei 123, ela veio para quê? Para pegar aquele pequeno empresário, pequeno empreendedor que estava na formalidade, que não pagava sua previdência, tipo a doceira, o pipoqueiro, a barraquinha de pastel, aqui, das nossas baianas aqui, que faz ali o acarajé, trazer esse pessoal para a formalidade. Fazendo o quê? Fazendo com que eles pagassem a previdência. Essa era a preocupação da União. Só que isso entrou dentro da lei do Simples Nacional, ela inicialmente era 30, se não me falha a memória, era 36 mil ano, daí passou para 60 com a lei 127, e agora no projeto de lei do AFIF está indo para 120. Significa o seguinte: se isso passar no Congresso, e que se não houver uma interferência dos governadores, isso vai passar, significa que quem fatura até 120 mil, que no estado de Santa Catarina isso alcança mais de 50% das empresas, elas seriam blindadas, não estariam desobrigadas de emitir documento fiscal, estaria desobrigada a declaração é anual daquilo que vender, como se ela não registra e não emite documento fiscal, ela não vai ter uma memória suficiente para saber o que vendeu, para chegar no outro ano declarar a sua receita bruta. Então, isso aí é trazer esses empresários para a informalidade. Santa Catarina, nós temos lá aproximadamente 140 mil MEI inscritos no Cadastro Nacional. Nós temos apenas 13 mil que contribuem. Por que a gente sabe disso? Porque cada MEI paga R$1 de ICMS. Ele é blindado. Se um auditor fiscal chegar numa empresa do MEI, ele fala assim, ó, eu sou MEI.
você não tem o que fazer nada, você não tem nada. Os nossos colegas lá, às vezes, se revolta, me liga, não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é o seguinte: verifica se ele incorre em alguma infração que você o desenquadra e ele vai para o regime do Simples Nacional. Aí, ele sendo simples, ele é obrigado a ter contador, ele é obrigado a cumprir com as obrigações acessórias, aí você pode até notificá-lo, senão não tem o que fazer. Tá? Ele é totalmente blindado. E esse limite está aumentando. Vamos falar do Simples, então. Saímos do meio, o meio é Simples Nacional, mas ele, como ele é blindado, ele não tem, o único interesse nosso é tirar ele de dentro do regime MEI e jogar ele para o Simples Nacional e fazer ele como um contribuinte, né? Porque se não fizer assim, ele também não cresce, ele vai ficar lá escondendo, tendo receita apuráveis, né? E sempre dentro daquele limite. O Simples Nacional, nós já estamos com experiência aí de 4 anos trabalhando nisso em Santa Catarina, e Santa Catarina é o único estado, único não, tem o Rio Grande do Norte também, que fez um trabalho de malha assim, muito abrangente, só que o trabalho de malha do Rio Grande do Norte, ele é um pouco diferente de Santa Catarina. Santa Catarina se preocupa com a constituição do crédito tributário, por homologação, quer dizer, se preocupa com a alta regularização. O Rio Grande do Norte já é um misto, ele tem um pouquinho disso aí, que é cartão e se integra, e o restante é pagamento. Tá? Santa Catarina, o nosso trabalho não se preocupa com pagamento. Mas com essa experiência trabalhando malha fiscal, nós estamos aprendendo muito. Tá? Estamos aprendendo muito e com isso a gente está se deparando com algumas dificuldades que a Lei 123 nos impõe. Por quê? Porque quando você trabalha com malha fiscal, nós trabalhamos, governador, em Santa Catarina, todas as empresas do Simples Nacional. Nós temos lá no nosso cadastro 186 mil empresas, a gente baixa todas as informações de que dispomos, fazemos cruzamento com nota fiscal eletrônica de entrada, utilizando-se da legislação, das presunções legais para chegar no faturamento de saída. Por quê? Porque a empresa do Simples Nacional, ela tem um costume de não emitir documento de saída. Isso vem lá de trás dos pais que herdam, os filhos que herdam as empresas dos pais, tal, e esse é um hábito. Então, o que nós fizemos? Então, vamos pegar aquilo que hoje a maioria das empresas não consegue se livrar, que é o quê? A nota fiscal eletrônica de entrada. A partir daí, nós utilizamos das presunções legais para apurar uma receita bruta presumida na saída, e aí a gente trabalha também faz isso, usa as presunções contábeis, sobre a conta mercadoria, enfim, várias outras. Só que assim, quando nós trabalhamos em massa, o resultado final que sobra também é uma grande quantidade, não é uma ou duas empresas. Né? A gente fazemos um trabalho de conscientização, de autorregularização, reuniões com o empresário e tudo mais, mas ao final nós nos esbarramos com a grande dificuldade. Qual é? Lançar o crédito tributário. Porque se você faz uma malha e não lança o crédito tributário, você cai em descrédito. A Receita Federal hoje, ela faz malha assim, ela coloca lá, você se autorregulariza. A malha que nós estamos propondo nível nacional você tem que fazer a malha, ela tem que ter início, meio e fim. Você tem que finalizar com auto de infração. Como fazer um auto de infração de 1.000, 1.500, 2.000 empresas da forma que está? Tá? Hoje a Lei 123, ela simplesmente inviabilizou você trabalhar e você controlar o Simples Nacional na questão da formalização do auto de infração. Tá? Hoje está praticamente impossível. Um auto de infração hoje, ele me dá, se eu pegar os últimos 5 anos, são de 380 a 400 páginas na primeira via, você tem que emitir em 2 vias, você tem aí uma resma de papel e e-mail só para você emitir um auto de infração. E como mandar isso para o contribuinte? Você tem que colocar na sua mala um de cada vez e chega lá e está aqui o auto de infração. E se ele perguntar para você o que é que está escrito nesse auto de infração, onde é que eu devo? Eu não vou saber, eu sou especialista. Fala, dá uma olhada aí, porque nem eu sei. Não, enfim, não parece brincadeira, mas a coisa foi o seguinte, isso nós estamos tentando mudar em nível nacional. Nós estamos fazendo um trabalho aí, onde nós temos 4 frentes a trabalhar. Primeira, criar na legislação tributária, mudar lá o artigo 34 da 123, que trata a presunção legal de forma muito aberta. Tá? Lá diz o seguinte, se você vai fiscalizar o Simples Nacional, você pode utilizar a presunção legal que você quiser.
ela basta existir numa legislação de um dos 3 entes que você pode utilizá-la. Isso está muito aberto. Então, nossa proposta, primeiro, é você listar todas as presunções legais que poderia trabalhar na conta mercadoria ou na contabilidade, no passivo, ativo, enfim, patrimônio líquido. Nós já estamos trabalhando nisso aí, isso aí tem consenso dos municípios, Estado e União. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que trabalhar, nós temos uma declaração lá chamada DEFIS. DEFIS, ela é uma declaração socioeconômica. Ali, nós propusemos, quando falo nós, o Fisco de Santa Catarina, né? Eu e mais os colegas da equipe, Júlio Narciso e Solis Schwalbe, propusemos à Receita Federal que nessa declaração fosse agregado alguns outros campos para facilitar o controle fiscal em massa. Tá? E foi também prontamente aceito, já até passei para o Silas Santiago, que é o nosso diretor executivo, da Secretaria Executiva, né, do Comitê Gestor, e eles já estão trabalhando e estão analisando. Então, os estados e municípios já concordam com esses 2 pontos, presunções legais e uma reforma também na DEFIS, né, que são informações fiscais. A terceira é tornar o auto de infração mais simplificado. Isso também já foi posto e estão trabalhando. Tá? O auto de infração do Simples Nacional não vai ser aquela loucura que vocês têm enfrentado lá nos seus estados. Nós vamos tentar melhorar aquilo lá. E junto com esse pacote, isso aí é uma proposição também exclusiva de Santa Catarina, que os estados, por unanimidade, já abraçaram também isso aí, do jeito que está, na hora de lançar o tributo, não se pode lançar todos os tributos. A proposta o ente que fiscalizar lança o seu, não exclui a empresa nesse momento. Você lança o seu, não exclui. Você vem com um trabalho de malha, ao final você vai fechar sua malha, você tem 1.000 contribuintes, você vai lá, lança o seu e não exclui. A empresa continua em malha. Ela continua com a espontaneidade para fazer a autorregulação dos outros tributos. Isso aí nós estamos encontrando resistência na Receita Federal. Por quê? Porque quando se pensou fiscalização no Simples Nacional, se pensou lá com a tecnologia que havia em 2006, que era a fiscalização que se fazia toda a vida. Hoje, se perguntar para cada um dos colegas fiscais aqui, eu tenho certeza que mais de 50% vai dizer, controle fiscal, eu chego lá, abrir uma fiscalização e emitir meu auto de infração. Tá? Nós estamos tentando mudar um pouco esse foco. O que seria o controle à sonegação fiscal? O controle à sonegação fiscal seria, porque hoje nós temos tecnologia para isso, você trabalhar todos de formas igualitárias, se aplicar as mesmas rotinas a todas as empresas. Nós fazemos isso com Simples, isso tem que ser estendido também para as empresas normais. Você faz todas a rotina, você cria todos os controles baseados em nota fiscal eletrônica, EFD, até o Sintegra, nós trabalhamos com ele lá, tem a nota fiscal paulista, tem a nota fiscal eletrônica, tem o PAF-SF, enfim, tem várias informações que você pode utilizar e fazer o controle de malha fiscal. Quando você faz uma malha fiscal, você já consegue a autorregularização e consegue alcançar uma quantidade de empresa que, se você for ficar se preocupando lá em abrir fiscalização antes de fazer o controle, você não conseguiria chegar a isso aí. Então, aí eu chego na quarta demanda que nós temos para autorizar a lei nacional. Qual é? Fazer prever na legislação nacional o monitoramento ou a malha fiscal. Porque hoje tem muitos colegas que estão... e com razão, estão preocupados com o CTN, que o CTN diz que você, uma vez que você tenha conhecimento da matéria tributária, você tem que ir lá e constituir o auto de infração. Quando você tem um monitoramento te resguardando disso, você pode fazer o cruzamento em massa de todos os contribuintes que você tem no Estado e dizer para ele, nós encontramos essas inconsistências, você tem um prazo de até tal dia para você se autorregularizar. E não só isso, porque quando você faz um trabalho desse, você começa a se defrontar, além de aprender muita coisa, você começa a se defrontar com alguma coisa, com a própria legislação, que às vezes atrapalha, que às vezes você pensa numa lógica na hora do cruzamento e a hora que você chega lá, você errou. Então,
Nós já estamos trabalhando nesse tipo de controle fiscal em Santa Catarina há 2 anos, erramos muito, mas a gente se reúne com a sociedade, com os contadores, com os empresários. Quando a gente erra, a gente revê, chama eles, diz que foi erro, porque ele chega lá e fala, eu não devo isso aí, a gente vai e verifica. Um erro, tranquilamente, nós estamos aprendendo, porque a tecnologia chegou ontem, nós estamos trabalhando com ela hoje, né? Nós vamos errar muito até aprender, nós vamos ter que mexer na legislação, melhorar os controles, e aí, com os erros e com os acertos, a gente vai avançando. Então, o projeto que nós temos em nível nacional é conseguir colocar na lei nacional as 3 modificações, que é presunção legal, monitoramento e a questão da competência. A competência, ela não pode ser do jeito que está. Isso foi posto, por quê? Porque quando se pensar em fiscalizar Simples Nacional, imaginaram que era apenas apurar a receita bruta, e não é. Não é. Com essa parafernália, com esse sistema tributário que nós temos, que cada ente tem o seu, cada município tem o seu, é impossível você acertar numa fiscalização, você fazer uma fiscalização e acertar. E isso aí, eu desafio qualquer auditor fiscal que não esteja envolvido com o Simples Nacional, por mais capacidade que seja, de fazer uma fiscalização do Simples Nacional e ele chegar a me apresentar um auto de infração e eu não encontrar um defeito nele. Por quê? Porque é impossível. Por quê? Porque o Simples Nacional, ele mudou tudo. Ele é uma reforma tributária inversa, que eu costumo chamar, tá? Ele mudou tudo que nós conhecíamos até hoje, tá? Eu tenho um caso concreto de uma colega que é auditora fiscal da Receita Federal, ela e o marido, são muito meus amigos, sou padrinho de casamento deles, e não vou dizer de onde que é, tal, mas um certo auditor, coordenador lá, chegou para ela e falou assim, você vai fiscalizar Simples Nacional, toma essas 10 empresas aqui para você fiscalizar. Ela chorou 3 dias, e chegou lá e entregou para o chefe, o que vocês estão fazendo comigo, o que é isso? Porque ela começou a estudar aquilo, começou a ver aquilo, viu que tinha que estudar o ICMS, viu que ia ter que conhecer o ICMS de outro estado, cada município tem uma forma de tratar também o seu ISS, né? E ela começou a ficar desesperada, mas é isso aí. O Simples Nacional, do jeito que está hoje, se você receber um processo para fazer uma fiscalização fiscal, ou você vai fazer sem conhecer exatamente o que está fazendo, tá? Vai fazer, eu vou lançar isso aqui, vou fazer de forma não correta, ou você vai chegar e vai falar assim, eu vou precisar estudar isso aqui uns 2 meses para fazer uma fiscalização. E como que você vai conseguir chegar no controle fiscal trabalhando dessa forma? Então, a proposta que a gente tem em nível nacional de melhorar isso aí é um pacote, tá? E eu queria aqui, presidente Manuel Isidro, eu queria aqui solicitar a FENAFISCO que nos ajudasse nesse trabalho, trazer também o sindicato dos auditores da Receita Federal, porque a nossa proposta é um ganha-ganha. Aliás, quem ganha mais é a Receita Federal, porque a gente trabalha com malha fiscal. A nossa malha fiscal, em 2 anos, trouxe aos cofres públicos da Receita Federal mais de 800 milhões, tá? Só de esforço fiscal, né? Trouxe para Santa Catarina 300, tá? Mas para a Receita Federal ela ganha também. Ela ganha muito com a malha fiscal. Então, a gente pensar em controle fiscal, tá, baseado em auto de infração, eu estou achando que isso aí vai ficar para o passado. O auto de infração, ele vai servir para quê? Para você fechar uma operação de malha fiscal. É isso que eu vejo no futuro, tá? Porque hoje não cabe mais a nós, auditores fiscais, ficarmos lá abrindo o termo de início, vou fiscalizar isso aqui porque eu vi que ele cometeu uma infração. E quantos daqueles cometeram a mesma infração? E nós não estamos indo lá e olhar. Com a malha fiscal a gente consegue alcançar todos. Não vamos alcançar todas as fraudes? Não, tem fraude que precisa de um trabalho investigatório, mas isso é exceção, tá? A regra é malha fiscal. Então, o projeto que a gente traz para o Brasil em nível nacional é esse, tá? É um projeto que está dando certo em Santa Catarina. O ENCAT, eu estive aqui na Bahia no começo do mês, o ENCAT vai colocar como pauta, tá? Vai colocar como pauta esse assunto, vai tentar levar até no ENAT, que é o encontro da tributação tributária, da Administração Tributária Federal. Então, nós vamos tentar avançar, e a gente acredita o seguinte, se nós conseguirmos arredondar a lei
para melhorar esses controles, nós, como administração tributária, vamos conseguir avançar muito mais e vamos ser muito mais eficientes. A sociedade vai ganhar, porque a sociedade vai ter muito mais retorno, as empresas vão ganhar porque vão ter menos passivo, é isso que eu prego lá no estado de Santa Catarina, né? O empresário chega todo preocupado, eu falei, meu amigo, nós estamos te mostrando, isso vai evitar que você gere o passivo que existia aí no passado recente. Simples Nacional em Santa Catarina, então é tratado assim, e é uma forma que está dando certo e a gente quer levar para todo o Brasil. Obrigado.